delegado Saraiva falou hoje numa tal de máfia da Amazônia, né? Ele estava dando uma entrevista para a Globo News e o delegado Saraiva é muito conhecido na questão ambiental, fez várias denúncias que atingiram o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e nessa entrevista de agora, o que ele diz é o seguinte, que muitos parlamentares da região norte têm envolvimento com máfia ali que beneficia o agronegócio, né? E que ele, quando atuava na questão ambiental ali na Polícia Federal, recebeu já muitos ofícios de parlamentares pedindo para que ele saísse daquela função, para que ele parasse aquele trabalho. Olha o Centrão. Vejam de onde saíram boa parte dos parlamentares do Centrão. São financiados por esses grupos. Com certeza absoluta. Certeza absoluta. Ó, vou dizer nome. Zequinha Marinho. Zequinha Marinho estava junto lá com o Ricardo Salles no dia da Leandro Antos. Teomário Mota, Messias de Jesus, Jorginho Melo, de Santa Catarina, mandou ofício. Carla Zambelli foi lá defender madeireiro também junto com o Ricardo Salles. Ele citou nomes, falou assim, eu cito nomes. Tem Carla Zambelli, tem Teomário Mota, tem Jorginho Melo, ele citou outros também. Messias de Jesus, Zequinha Marinho, né, todos deputados parlamentares bolsonaristas, e que ele agora define como máfia da Amazônia. Ele também fala assim, ó, bancada de marginais, de bandidos. Joaquim, muito grave, né? Denúncias assim que os apresentadores da Globo News ficaram até meio assim, não, a gente vai dar a palavra, tá, para eles se defenderem, né? Ficaram até meio chocados ali, porque ele citou nomes, né? Então foi meio bombástico, assim, mas queria te ouvir sobre essas denúncias. Tá certo. Gisele, primeiro que ele vem fazendo essas denúncias, não citava esses nomes já há algum tempo. O alvo dele era o Ricardo Salles. Ele fez uma denúncia contra o Ricardo Salles e que se provou consistente, porque depois teve uma operação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e o Ricardo Salles hoje responde a essa investigação. Era o ministro do Meio Ambiente. E aí, desde que ele fez essa ação, foi uma grande operação contra madeireiros, uma carga de madeira avaliada em quase 130 milhões, é dinheiro, e tem várias cargas, vários casos ou denúncias de extração ilegal na madeira. E ele estava falando isso no contexto de que a Amazônia se tornou terra de ninguém no governo Bolsonaro, porque você tem uma classe política atuando, e o presidente, inclusive, em defesa de criminosos. Então, o Ricardo Salles é um deles, e o Saraiva já tinha feito esta denúncia. O Alexandre Saraiva é candidato a deputado federal pelo PSB, então eu poderia dizer, e é isso que os adversários deles estão dizendo, que ele está querendo aparecer. Porém, não é de hoje que ele faz esta denúncia, e denúncia grave. E o que acontece? Até hoje, ninguém o processou. Por quê? Porque ele diz que ele tem 2 carrinhos com provas. Então ele quer dizer o seguinte, me processem, porque eu vou apresentar todas essas provas. Tudo aquilo que ele não pôde apresentar, porque ele foi afastado da Polícia Federal porque estava combatendo os madeireiros dessa máfia. E foi afastado por pressão dessa classe política. Então, ele hoje está dizendo o seguinte, esses caras me tiraram, me derrubaram, porque eles defendem o interesse de bandidos. Então, é grave o que ele falou. Agora, mostra que tem, vamos chamar assim, tem fundamento, porque ninguém o processou. Tinha que processar. E ele está dizendo, me processa que eu tenho esses 2 carrinhos, não é de hoje que ele faz, então, de hoje não, ele começou essa denúncia mais forte na operação, e aí em 2021 ele fez uma notícia-crime contra o Ricardo Salles e o Teomário Mota, que é o senador, para o Roraima, que ele cita também hoje na Globo News. Agora ele aumentou o leque, cita outros, que são patrocinados por essas pessoas. E ele fez essa notícia-crime contra o STF, dizendo o seguinte, olha, os caras estão me pressionando, porque eu descobri e apreendi o 120 milhões em madeiras, né? A maior apreensão da história. E teve uma outra lá nos Estados Unidos que corroborou com o que ele dizia dessa máfia. Os Estados Unidos também aprenderam que chegou lá e disseram o seguinte, essa madeira aqui é ilegal.
E tem fraude de agentes públicos no Brasil. E aí geraram 2 investigações. O Ricardo Salles responde por elas. E essa classe política toda fica fazendo barulho e o derrubou da Polícia Federal para, enfim, proteger criminosos. Aquilo que nós falamos ontem. No governo Bolsonaro, a Amazônia se tornou escancaradamente um território para a ação do crime organizado. Então, hoje, o governo Bolsonaro, e aí é importante que se diga isso, defende bandido. E a consequência disso é a morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Tom Phillips. E do risco de genocídio de povos indígenas. Porque ali sempre houve, como eu disse, conflito, mas já houve, a sociedade brasileira já agiu para tentar minimizar os danos. Houve o caso, por exemplo, da demarcação de terra dos Yanomamis. Então, a sociedade se defendeu. Só que agora você tem um governo contra a lei, contra a aplicação da lei, desativando, e o Alexandre Saraiva fala isso, desativando a fiscalização, desativando o IBAMA, enfraquecendo a FUNAI, enfraquecendo a Polícia Federal, porque o Saraiva também fala isso, já falou isso em outra oportunidade. A Polícia Federal está sem pessoas lá, porque houve uma mudança na forma de alocação, foi feito de lotação, onde o cara vai trabalhar. Foi feito concurso, mas eles mudaram a forma de escolher o local, que era de acordo com a colocação, e aí você tem postos vagos lá na Amazônia. Tudo isso, Gisele, tudo isso parece ou indica que, na verdade, é uma ação deste governo para favorecer criminosos, e foi isso o que o Alexandre Saraiva disse hoje. E aí fica esse desafio, ele está falando, na verdade, processe, porque ele falou, eu tenho 2 carrinhos com provas. Delegado da Polícia Federal, né? Não é pouca prova que ele tem, não. Entendeu? Agora, ele tem que apresentar essas provas independentemente do processo, entendeu? Não pode segurar. Mas, de qualquer forma, o que ele está dizendo é que, olha, não me processaram porque não tem coragem, porque ele sabe que o que eu estou falando é verdade. Então, é isso que ele está dizendo. E, às vezes, você tem uma prova que você não pode usar no inquérito, mas você pode usar para se defender no processo. Isso também ocorre. Às vezes, por origem da prova, anônima, etc., você não pode usar dentro de um inquérito, mas você pode usar se for acusado, se for processado. Espero que isso ocorra, viu? Porque, olha, ele derrubou o ministro Ricardo Salles. Essa é a verdade. E o Salles não o processou, como você bem lembrou aqui, né? Exatamente. E ele foi derrubado pelo Salles e ele derrubou o Salles. Então, ele era o delegado no Amazonas quando ele apresentou a notícia crime ao STF. Ele era o delegado lá, ele apresentou como delegado. 6 dias depois caiu. 1 mês e meio depois, o Salles caiu. Porque a notícia crime que ele apresentou teve desdobramento. E depois o Salles foi alvo de operação. Teve desdobramento. Então, o que ele está falando é sério e espero que haja um aprofundamento, independentemente dos caras processarem ou não. Porque o que ele fala a meu ver, a raiz de todo o problema que ocorre hoje, inclusive do assassinato, o desaparecimento e provável assassinato do Bruno e do Dom.